Bem, irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui. Nossa primeira aula aqui do módulo Bibliologia. Já ia errar, já ia falar teologia própria, já passou, né? Mas esse é o novo módulo aí do nosso curso, tá? Eu vou só dar alguns informes aqui para nós. Depois a gente já passa para a aula, tá? Para a gente não perder muito tempo. Mas, graças a Deus pela vida de vocês, estou muito feliz e contente aí com a perseverança. Alguém me falou assim esses dias, olha, o ITG vicia, hein? Eu digo, ih, rapaz, é mesmo. Então, vocês estão tudo viciados aí no ITG. Mas que bom, a Igreja dos Irmãos é isso mesmo, né? A gente, onde tem estudo da Bíblia, onde tem alguém estudando, sempre a gente vai atrás lá, e graças a Deus agora com esse modo aí, que a gente pode estudar aí de casa, aí no conforto da casa, que bom por isso, né? Graças a Deus por isso. Bem, então esse módulo aqui é o segundo módulo dessa turma, Bibliologia, o nosso querido irmão pastor Edson Silva, tá? Falando um pouco aqui sobre o Edson, eu, nos meus aqui mais de 30 anos de Igreja dos Irmãos, já conheço o Edson aí desde o meu início aí da vida cristã, né? Eu lembro aí, aí lá pela década de 90, acho que foi quando eu conheci o Edson, aí num tal de solteiros e casados, num jogo aí das igrejas, né? Eu vi aquele meninozinho pulando lá e era o Edson, né? Desde lá a gente tem tido aí essa amizade aí, já fizemos muitas coisas juntos aí pela Igreja dos Irmãos, já viajamos juntos, tive o privilégio aí de participar do envio do Edson em 2001, não, 2000, né, Edson? Para o Chile. Então o Edson foi enviado para o 2001, né? 2000 foi os outros lá, né? Então, em 2001, tivemos o privilégio de participar aí do processo de envio do Edson para o Chile, para fazer parte de uma equipe de missionários no Chile. E o Edson passou aí 14 anos no Chile, né? Voltou em 2015, aí depois de um longo tempo lá, ajudando lá aquela equipe lá naquele trabalho, né? E aí, quando a gente iniciou aí o ITG, o Edson também, desde o início aí, dando aquela ajuda, foi o nosso professor, né? Mas ele ajudou aí quando estávamos no modelo presencial, sempre se dispondo a viajar para Castanhal, Barcarena. Hoje ele está em Barcarena como pastor, mas na época era aqui de Belém, mas viajava lá para Barcarena para passar o dia dando aula para os irmãos lá, para Castanhal e outros lugares aí. Então, o Edson está desde o início aí conosco no ITG, é um grande amigo aí, né? Muitos de vocês conhecem, sabe aí como é o Edson, né? Brincalhão, né? Mas é alguém realmente que ama a Deus, que ama o trabalho do Senhor, que ama a palavra de Deus, né? Gosta de realmente ensinar aí. Então, eu sei que vocês vão poder aproveitar muito o Edson aí nesse tempo, nessas 12 aulas aí que nós vamos ter com o Edson, tá? Então, sobre a questão das nossas rotinas aqui no ITG, essa turma aqui tem 40 alunos, tá? 40 alunos matriculados, graças a Deus por isso, né? E a maioria de vocês, salvo aí umas 2 ou 3 irmãos que estão aqui pela primeira vez conosco, mas vocês já sabem aí como é a nossa rotina, né? Lá no histórico de vocês, se vocês forem lá, vocês vão ver que lá no módulo Bibliologia, que é o segundo módulo, deve estar lá o
nome do Edson, o ano, né, que vocês estão fazendo esse curso, aí tem um ponto de interrogação lá, que é a média final, e deve estar lá no histórico de vocês em curso, tá? Porque é o curso que você está fazendo agora, tá? Então, vocês já sabem como acessar o seu histórico. Lá você pode ver os pagamentos que vocês estão fazendo, lá embaixo, meus pagamentos, tem os comprovantes, você pode olhar por lá e ter o seu controle lá também, tá? Se você esqueceu como acessar o seu histórico, lembra que tem uma senha, então você me pede que eu envio para você a senha. E lembrando também, se quiser mudar aquela senha do seu histórico, é só me pedir também, envia uns números aí para mim que eu coloco lá e troco, tá? Do seu histórico também. Também lá no site, eu sei que muitos de vocês já baixaram a apostila desse módulo, já está lá, disponível em PDF, você pode baixar, e aí você decide, se você quiser imprimir, como alguns fazem, né? Leva lá para alguém imprimir, aí você pode imprimir a sua apostila tranquilamente. Ou se quiser deixar no seu celular lá, em PDF, você que decide, tá? Também, lá, eu coloquei o PDF desse material que o Edson enviou para vocês lerem, tá? Depois ele vai explicar aí essa questão da tarefa, que é outro material muito bom que você pode baixar e ter, e aí a gente vai fazendo isso, disponibilizando lá esse material, tá? Sobre o vídeo das aulas, vocês que são novos aqui, cada aula a gente prepara um vídeo que a gente coloca lá no YouTube para você poder assistir só a aula. Claro que a gente edita, né? Tenta deixar o máximo a aula lá para que você possa assistir às aulas e rever aquilo que é dado pelo professor, tá? Então, você está vendo aí que está gravando. Eu, agora, né, depois de a gente muito sofrer aí com a questão de gravação, mas agora a gente grava no computador e aí você vê live no YouTube, tá? Não se preocupe com essa questão, é porque eu gravo agora de duas maneiras, para a gente não perder a aula, né? Eu gravo para o computador e gravo para o meu canal no YouTube no modo privado. Ninguém vê lá, é só por o caso de eu perder aqui, alguma coisa acontecer, eu tenho duas maneiras lá de ter a aula para a gente não perder. Então, não se preocupe com essa questão de que está gravando, você pode ficar à vontade, tá? O Edson vai explicar aí a metodologia dele, de pergunta, de grupo, ele vai falar aí, então fique à vontade aqui realmente com o professor, tá bom? Então, não quero demorar muito, quero passar aí para o Edson. Edson, seja bem-vindo aqui de novo conosco no ITG, nesse modo. Que Deus realmente te abençoe aí com os alunos, com as aulas, tá? Então, pode ficar à vontade aí, Edson. Muito bem, boa noite. Obrigado pela apresentação aí. Realmente tem muitas histórias, tem história que nem pode contar, que a gente já viveu por aí, por esse mundão. Várias histórias em vários lugares aí com os irmãos, muitos irmãos do interior, a gente sempre esteve passando uma boa disposição do Ricardo para a gente estar por aí. Quatipuru, eu estou vendo o Silvano aqui, estou até com saudade de aí comer aquela torta de caranguejo que a mãe dele faz toda vez que eu vou aí. Nunca mais, nem sei se eu vou poder por causa da saúde, mas a gente ainda tem sonho de voltar por aí, né? Muito bem, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Muito bem, vamos lá. Vocês estão vendo aí a página do livro, né? Vamos começar aqui com o nosso curso. Muito bem. Agora não estou vendo mais vocês. Daqui a pouco a gente volta. Só para a gente introduzir aqui a matéria que nós vamos dar durante esses 12 aulas. Na realidade, eu planejei 10 aulas para a gente estar compartilhando com vocês. Na verdade, eu deixei 2 aulas de fora,
que era porque nas aulas que a gente planeja, pode ser que alguma não dê para acabar num dia, e a gente tenha que ter uma aula extra, já sobra essas 2 aulas. Estava pensando, como muitas pessoas estão aí integrando a prova, não sei se vou fazer a prova, talvez a gente separe um dia para fazer a prova aqui online. Eu vou passar a prova para vocês, vocês têm um tempo para responder, um tempo, e me envia. Vai ser igual presencialmente. Estou pensando ainda como fazer isso. E quem enviou, enviou. Quem não enviou, não enviou, né? Não vou passar muitas tarefas. Geralmente o pessoal que estuda comigo sabe que as tarefas não são muito difíceis. Geralmente com o curso de teologia, os cursos de teologia se pede para ler livros, né? E eu baseei todo esse curso em alguns livros que tem no fim da sua apostila. Você pode ir lá para o final da apostila, você vai ver a parte lá de bibliografia, aí você vai ver alguns livros escritos lá. Não são muitos, é baseado quase que completamente esse curso no livro A Bíblia através dos séculos. Seria importante quem tem interesse se aprofundar a ler esse livro, A Bíblia através dos séculos. Não lembro direito o título também do livro que eu me baseei. Essa primeira aula a gente vai ver algumas coisas desse livro. Como tirar o máximo proveito das escrituras, escrito por John MacArthur. Também eu baseei essa apostila nesse material. E nós vamos... a justificativa para o nosso curso... Vou ler aqui que no transcurso da história da Igreja dos Irmãos, lembrando que o propósito dos cursos do ITG é nos identificar com o ADN da Igreja dos Irmãos, ou seja, o ADN é uma forma de falar sobre as nossas raízes, as nossas histórias, a nossa crença, né? Então, não sei se você já deve ter visto no curso de História da Igreja, né? Que houve uma relutância em assumir um compromisso com uma declaração de fé. Espero não estar contradizendo o curso lá da história, né? Alguns insistiu que que já temos uma declaração de fé e prática, que é a Bíblia, né? Em um momento determinado, a declaração de fé foi aceita, mas orientada pelo lema: a Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia, né? Com base nesse lema, estudaremos esta matéria com o propósito de fomentar ou incentivar, ou colocar no coração dos alunos aquela fome, aquela paixão pelo estudo exaustivo das Escrituras. Existe aquela leitura que a pessoa faz, a leitura devocional, mas pessoas que vão preparar estudo não devem só fazer aquela leitura, mas devem fazer aquele estudo exaustivo, né? Essa palavra é muito joia, porque Paulo também fala daqueles líderes que se afadigam no estudo das Escrituras. Então, a gente vai cada vez mais, se continuar, não sei se eu vou dar, ou se eu vou estar também até aqui para dar esse curso, alguns já fizeram, o curso de hermenêutica, tem algumas ferramentas também na hermenêutica para ajudar nesse estudo exaustivo da Escritura. A ementa, né? O que tem nesse curso aqui? Nós vamos estudar a natureza das Escrituras com ênfase na relação com Deus. Não adianta, tem gente que estuda a Bíblia para conhecer a Bíblia, para saber, para poder estar conversando com as pessoas, para ter algo até mais intelectual, mas se o nosso estudo não tem o propósito de conhecer a Deus e nos relacionar com Ele, ser amigo de Deus, conversar, abrir o nosso coração com Deus, escutar a Deus quando Ele tem uma palavra para nos consolar, quando Ele tem uma palavra para nos exortar, quando Ele tem que falar duro com a gente, não adianta nada estudar as Escrituras. Então, a ênfase do nosso estudo é a relação com Deus, procurando entender o processo de elaboração e preservação das Escrituras. Às vezes somos muito românticos com respeito às Escrituras, tem algumas coisas que vão ser apresentadas aqui que não é o meu desejo de
de escandalizar algumas pessoas. Eu não sabia isso. Eu estava dando umas palestras sobre como a Bíblia chegou até nós, e algumas coisas vocês vão ver no curso, né, que, na verdade, nós não temos nenhum dos escritos originais das Escrituras. Tudo que nós temos é cópia, né? Mas aí nesse curso também nós vamos tentar entender como é que nós podemos ter certeza que as cópias que nós temos são fiéis aos escritos originais. A gente vai entender esse processo. Mas numa palestra que eu estava dando, um pastor ficou meio chateado e disse: olha, a gente não deve dizer isso para as pessoas, né? Eu digo: puxa, então o que a gente vai dizer? Se realmente é a verdade. Então a Bíblia é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, e não devemos ter medo da verdade. Ensinar a verdade, principalmente se é a respeito das Escrituras. Nós vamos explicar a forma que a mesma está organizada, apresentar até um fundo histórico de como ela chegou a esse tipo de organização, e apresentaremos algumas particularidades da Bíblia, né? O objetivo desse curso, nosso curso, minha oração, por favor, me ajudem nisso, vocês são meus parceiros nisso. Se não der para aprender tudo, a ideia é que não vão aprender tudo, a gente não vai aprender tudo nesse curso, numa aula não se aprende tudo, mas o material vai ficar como fonte de consulta. De vez em quando você pode voltar lá, dar uma lida. Enquanto eu estiver em vida aqui, estou à disposição de vocês pelo Zap, pelo e-mail, de vocês escreverem aqui para a gente continuar aprendendo junto. Então, por favor, queridos, me ajude a conseguir esse objetivo, que é um. Bom, espero que esse aqui a gente já tenha conseguido, né? Que o aluno entenda que a Bíblia é Deus se comunicando especificamente com ele. Isso quer dizer, eu sempre falo assim, meio que em parábola aqui, ou dando falando algumas questões, falando de um jeito meio que levando as pessoas a pensar. Tinha uma irmã aqui que eu falava para ela assim, que a Bíblia, a Bíblia foi escrita para mim, não para ti. Ela: pastor, não entendi. Pois é, porque a Bíblia foi escrita para mim, não para ti. Então, ela ficou dizendo: pastor, mas a Bíblia foi escrita para o senhor, não para mim. Não fale o que eu falei. Todo mundo deve dizer a mesma coisa. A Bíblia foi escrita para mim, não para ti. Na verdade, foi escrito para você também, né? Mas quando nós tomamos as Escrituras, devemos crer que a mensagem, que a voz de Deus está falando comigo, não com outra pessoa. Me lembro uma mensagem do pastor Alberto, que ele citou uma vez lá em Coqueiro, faz tempo, né? Falar do crente pá, né? Crente pá é aquela pessoa que vai para o culto e quando pega uma mensagem, ele pega aquela pá e joga para aquela pessoa. Olha, essa mensagem é muito boa, pena que aquela pessoa não está aqui para ouvir essa mensagem, porque essa mensagem é especificamente para essa pessoa. Essa pessoa é muito fofoqueira, e Deus, o pastor está falando na Bíblia que ele é um texto sobre fofoca, então é para ele, não é para mim. Já precisa vir para o curso para entender que a Bíblia é Deus se comunicando especificamente comigo. No caso do aluno, quando ele abrir sua Bíblia, sempre vai ver que Deus está se comunicando com ele. A ideia também é que o aluno compreenda a diferença entre revelação, inspiração e iluminação. Imagino que alguns já devem, já tenho o primeiro, já entendi, já pode me dar minha nota 10 aí, aprovada no curso. A segunda também já tenho, mas vamos dar uma olhada lá para realmente ver se realmente é assim, né? Tem algumas coisas talvez novas que vamos aprender aqui durante o curso. O propósito também é que o aluno tenha uma ideia. Esse eu confesso que eu custei um pouco de entender e pesquisei e vou tentar da forma mais simples possível explicar para vocês saírem daqui desse curso entendendo como a Bíblia chegou até nós, né? Você tem uma ideia, mas
vai acrescentar algumas coisas na ideia que você já tem e como ela está organizada, porque ela foi organizada desse jeito. O propósito também é que o aluno assuma um compromisso com o estudo e o ensino das escrituras, que isso seja um fruto, esse final já é um fruto também de oração que eu tenho orado para que as pessoas possam amar, não só amar as escrituras, mas que tenham um compromisso de estudar ela e ensinar ela, como Esdras 7:10, né? Que propôs no seu coração aprender do livro da lei, pôr em prática e ensinar ao povo. Avaliação do aluno, preste atenção. Alguns já estão adiantados. Nós temos aqui o irmão, acho que é Leonardo, já me enviou a tarefa dele. A ideia, eu mandei uma tarefa pelo grupo. Esse grupo temos até a 10ª aula. Você pode enviar. Não sei quantos viram, eu mandei um material de leitura, que são 3 capítulos do livro Como Obter o Máximo das Escrituras, né, ou da Palavra de Deus. Eu mandei 3 capítulos, você vai ler aqueles 3 capítulos e vai escrever para mim, mandar pelo meu zap privado. Já tem 2 pessoas que já tem alguns pontos aqui, né? Não está anotado aqui, mas tem que fazer isso, ler aquele material, são 3 capítulos, e escrever para mim 2 coisas que aprendeu ou 2 coisas que gostou, que de repente tudo que está lá você já sabe, né? Tudo isso aqui eu já sabia, não aprendi aqui, mas eu gostei disso aqui. Então você vai escrever 2 coisas, 2 conceitos, 2 coisas que você aprendeu lá na leitura daqueles 3 capítulos. Então vamos lá ver como está dividido os pontos. Preste bem atenção. A frequência nós vamos ter aí na sua apostila, você corrige aí, porque está 3 sábados. Esqueci de ajeitar aí, ela foi feita para sábados, né? E são 3 sábados que a gente vai ter 10 aulas. Frequência se a pessoa participar de 10 aulas, ela tem 1 ponto, tem direito de faltar 2 aulas, né? Essa é a compreensão para a pessoa não perder o ponto. Se a pessoa perder a aula, de repente perde uma explicação, é muito importante que ela participe de todas as aulas. Então, lembre-se de usar esses 2 dias que você tem para faltar, se for caso de muita urgência, né? No caso aqui está incluída a tarefa que eu falei há pouco, que é ler e completar a apostila antes de cada aula, né? Você vai ler, hoje não está valendo, que é a primeira aula, muitos imprimiram a apostila hoje. Não sei como alguns vão fazer presencialmente, virtual, talvez algumas pessoas elas estão fazendo com material no computador. Aí, mas você vai, pelo menos pega um papel à parte, você vai completando, que é muito importante você saber a resposta, ou ter uma resposta, ter uma opinião, que a aula vai ser muito mais dinâmica. Vamos ter um exame final que vale 7 pontos. Então, o aluno será aprovado com, no mínimo, 7 pontos na avaliação geral. A prova vai valer 7 pontos. Então, para ser aprovado na prova, se não fizer nada, tem que tirar 100%, tem que acertar 100% da prova. Agora, se você frequentar as 10 aulas, se você completar as tarefas, né, completar a apostila, tiver tudo isso certinho, e enviar a tarefa, aí você já tem 3 pontos. Ou seja, aí na prova você pode tirar 4 pontos, com os 3 pontos, 7 você está aprovado. Mas não fique com medo, que a prova também não é difícil. É uma prova só para fazer uma avaliação do que vocês têm aprendido, e a gente sempre também ajuda, tem uma revisão no final, que é para ajudar a relembrar aquilo que a gente tem estudado. Muito bem. Aqui a gente já tem uma tarefa, mas antes da tarefa, eu queria comentar 2 versículos. 2 coisas também. A gente vai levar direto, a gente tem plano de aula. A gente vai fazer o seguinte: se a gente completar aquela tarefa, deixa eu um instante aqui da tela. Se a gente completar aquela tarefa, aquela aula,
mais cedo possível a gente está liberado. Se a gente não completar, a gente vai um pouquinho, talvez, mais tarde. A gente vai fazer as nossas aulas por aula. Na construção, a gente chama de acabou, banhou. Então, hoje eu programei a aula para a gente ver se a gente chega até a página 6. Você abrir a sua apostila, quem tem apostila, lá na página 6, a gente vai parar até na inspiração das escrituras. A gente não vai falar hoje da inspiração das escrituras. Então, a gente vai estudar até lá. Aí, acabou, se a gente acabar daqui a meia hora, estamos livres, né? Duvido que vai acontecer isso. Mas é mais ou menos essa ideia. Se passar um pouquinho, vocês estão um pouquinho de paciência, a nossa ideia é completar aquilo que a gente tem programado por dia. Pode ser que termine bem mais cedo, né? Mas a ideia também não é correr para acabar aquela matéria, olhar rápido, já lemos, já fizemos, pronto. A ideia é que vocês possam aprender, né? Aqui, não sei quantos entendem muito bem esse recurso do Zoom, ele tem aqui, escreveu no chat aqui, né? Aqui tem o recurso para levantar a mão, acho que é no chat aqui, não sei. Acho que é no celular. Reações. Reações. Eu vou ver. Então, eu vou estar lendo a apostila, comentando a apostila, você vê se vai entender. Você pode levantar a mão aí em reações. Aqui no celular eu tenho. Eu vou levantar a mão assim só como exemplo, né? Cadê a mão levantada? Nem tem isso aqui. Tem um dedo aqui. Conseguiram ver um dedão aí? Levante, faça algum gesto, alguma reação para a gente dar oportunidade para você fazer a sua pergunta e poder sair daqui aprendendo. A minha ideia é que você aprenda algumas coisas, pelo menos algumas coisas básicas. Talvez nem tudo vai dar para aprender, mas as coisas básicas eu quero que você aprenda. A minha experiência, foi uma classe que eu tive um pouco grande, era 15 pessoas. Eu dei uma classe com pessoas muito diferentes. Eu dei uma classe com um jovem de 17 anos, universitário, e tinha pastores de 70 anos na minha classe. Estava dando uma classe de grego básico. Aí, o que é que eu fiz? E é o desejo da gente fazer aqui também. Acompanhar o passo daqueles mais fracos, aqueles mais lentos para aprender. Então, a gente vai devagarzinho, é igual uma multidão acompanhando. Quando toda a multidão quer chegar junto no lugar, a gente não pode ir muito rápido, senão os mais lentos vão ficar para trás. Então, a gente vai pelo ritmo dos mais lentos de aprendizagem. Eu tive um problema com isso, porque, no caso, eu estava dando aula lá no Chile. Se eu fosse muito rápido, os mais velhos, de 70 anos, iam desistir do curso. Não ia ter oportunidade de aprender. Mas os mais jovens tinham mais paciência, porque eles aprendiam, mas queriam seguir aprendendo mais. Então, o que a gente fazia? Com esse que já aprendiam, que a gente ficava mais lento, a gente dá aula extra. No caso, eu estou pensando, eu vou pedir ajuda do Ricardo para criar um grupo. A gente vai evitar de estar com muitas perguntas, muitos comentários aqui, para a gente tentar ser mais eficiente com essa plataforma aqui para dar o curso. E no WhatsApp, num grupo de WhatsApp que a gente vai fazer para esse curso, você pode fazer suas perguntas e para o meu Zap pessoal você pode estar enviando perguntas que a gente vai estar respondendo aí, ajudando os alunos a progredir. A gente vai também limitar o tempo para perguntas, para comentários, tipo 1 minuto, 2 minutos, para a gente até também, já nesse curso, aprender a ser mais eficiente com as palavras, né? Então, alguma pergunta? Entenderam tudinho? Posso usar aquele velho adágio popular, aquele velho provérbio, quem cala consente?
com certeza. Então, está todo mundo entendendo até agora. Antes de começar o curso, tem algumas coisas que eu já fui jovem também, já aprendi. Talvez até vocês já tenham tido experiência comigo, né? Quando a gente aprende a coisa, acaba ficando muito arrogante. A gente, às vezes, até humilha algumas pessoas com algo que a gente aprendeu das próprias escrituras. Então, eu tenho material aqui de bibliologia, podia ser também bom para vocês. Talvez eu possa, em algum momento, mostrar melhor para vocês esse material. Eu vou compartilhar um pouco aqui. O que eu fiz? Fiz alguma coisa aqui. Não quer sair. Cancelar. Vou compartilhar a tela de novo aqui. Tá bom, vocês estão vendo também aí, é um material que eu uso muito para os meus estudos, é a Bíblia, The Word. Eu uso muito ela, instalei no meu computador, não é tão fácil, mais tarde eu posso passar, você pode baixar o aplicativo para instalar, mas precisa de alguns módulos que tem que saber onde copiar e colocar esses módulos, né? Não é tão simples assim, né, para instalar, mas é uma Bíblia muito boa que vocês vão ver. Por exemplo, só um exemplo disso, ela interage com, além das informações, vocês estão vendo a tela aí, né? Nesse mesmo módulo, eu tenho aqui a Bíblia através dos séculos. Está aqui o livro, nesse módulo aqui. A Bíblia através dos séculos, né? Então, o cano da Bíblia, a preservação das Escrituras. Além da Bíblia e os materiais para estudo, comentários, ela é bem completa. Tem comentários muito bons aqui para a gente trabalhar. O computador está um pouco lento por causa da transmissão no Zoom. Mas aqui, por exemplo, não dá para ver aí, mas eu vou abrir aqui, por exemplo, no Word. No meu caso aqui, eu não uso o Word, eu uso o WPS Office. Quando eu clico copiar aqui, no caso aqui em Deuteronômio 17, 18 e 19, que é um versículo que eu queria compartilhar com vocês, eu clico em copiar, aí tem esse texto aqui na minha tela. Para vocês que estão em celular, vocês podem colocar os 2 dedos no celular, quando você separa o dedo e a tela vai ficar mais grande um pouco para você ler aqui. Eu vou pedir, queria pedir para... Não, eu vou pedir para alguém ler aí esse texto aqui. Deuteronômio 17, 18 e 19. Edson, eu vou orar, eu vou ler. Pode ler. Pode ser. Senhor, esteja preparando o nosso coração, preparando nossos ouvidos, estudo venha nos dar ferramentas para que nós possamos estar desenvolvendo a nossa intimidade com o Senhor, que possamos estar com os ouvidos mais abertos e assim aplicar em nossas vidas, como o Edson falou, tudo que ele vai nos passar, para que os nossos olhos sejam ampliados, a nossa visão da tua vontade em nossas vidas. Que o Senhor possa estar fazendo em nós instrumento para a tua glória. Amém. Amém. Então, vou ler. Amém. Obrigado, irmão. Vou ler. Pode ler. 18, né? 18, 19. Está aqui na tela. 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Amém. Obrigado, irmão Luiz. Um abraço para o senhor aí, para a sua esposa. Bom, Obrigado. Então a ideia aqui é para
o único versículo acho que tem aí que está nos exortando para a nossa leitura diária, devocional, né? Você pode continuar lendo as Escrituras, vai ver também que o fim, o propósito é para que o nosso coração não se exalte, né, diante dos nossos irmãos, para a gente aprender a guardar, a temer a Deus, né, e guardar as palavras escritas. Então, o aprendizado que nós vamos ter aqui jamais deve ser para nos exaltar, para chegar diante das pessoas e mostrar que nós sabemos mais que elas. Porque a ideia não é só adquirir conhecimento, mas poder ter nossas vidas mudadas. O final de 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, o finalzinho, vou marcar aqui, que diz aqui, olha só o final aqui. Então, ele diz que o saber, está vendo aí? O saber ensoberbece, o saber traz orgulho, mas o amor edifica. Então, o nosso curso aqui, o curso de bibliologia, apesar de dar alguns ensinamentos que talvez possa trazer a vocês algumas vantagens para alguma conversa, algumas discussões, para trazer à luz ou para chegar a algumas opiniões, pode dar vantagem às informações que você tem. Se não tem o propósito de amar e edificar o irmão, é melhor que esse saber ou esse entendimento seja guardado para nós, porque o propósito de aprender as Escrituras realmente deve ser o amor e a edificação. Eu sempre penso, eu já dei estudos, já sempre dei, muitas vezes, ao estar compartilhando, alguém tem uma opinião diferente, às vezes sai uma discussão acalorada, né? Uma vez um irmão me falou assim, tinha minha opinião, tinha falado, estava até bem espiritual pregando, o irmão estava contra aquilo que eu estava dizendo, aí eu também, sendo espiritual, fui falar para ele, irmão, eu respeito a sua opinião. Aí o irmão falou, não, mas minha opinião é de Deus, é baseada na Bíblia. E eu falei, e a minha opinião é do diabo ou é baseado em quê? Olha só. Aí acabou com toda a edificação, até porque eu me aborreci com aquelas palavras que o irmão falou e acabei perdendo o foco e Deus realmente não me usou naquele momento, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, não devemos usar o que vamos aprender para nos exaltar diante dos nossos irmãos ou até mesmo daqueles que estamos evangelizando, mas para edificação em amor, né? Dito isso, a gente volta para cá, para nossa apostila, que a gente vai fazer um intervalo não, uma separação aqui de 10 minutos. Aí o Ricardo vai dividir vocês em grupo, aí vocês vão conversar sobre isso. Está na apostila, quem tem a apostila, isso vai estar lá na apostila. Quem não tem a apostila impressa, pode tirar um print ou anotar no papel, né? O que é que você vai fazer? Você vai esquecer temporariamente tudo que leu na Bíblia. Tudo que você aprendeu da Bíblia até hoje, você vai esquecer. Eu sei que é impossível esquecer, mas você não pode usar aquilo que você aprendeu da Bíblia. Não só da Bíblia, mas das mensagens que você escutou sobre a Bíblia, dos livros que você leu sobre a Bíblia, dos coros, canções, hino que cantou e escutou, etc. Quando você fizer isso, a ideia é que você não pode usar a Bíblia para responder essa pergunta. O que é que você... Aí agora, o que é que você pode saber sobre Deus? A pergunta é, o que é que nós podemos aprender ou saber de Deus sem a Bíblia? Sem a Bíblia, o que é que nós podemos saber de Deus? Tem algumas coisinhas aí que a gente vai saber sobre Deus. Então, nós temos até alguns versículos aí. Se quem leu os capítulos que eu... Salmo 19, 1 a 6, Romanos 1, 17 a 25, né? Aí você pode responder, o que se pode saber de Deus sem a Bíblia? E o nosso estudo hoje, a gente vai trabalhar hoje
para responder essa última pergunta. Por que necessitamos da Bíblia? Antes de separar em classe, entenderam tudo certinho aí? Alguma pergunta? Lembra que vocês vão para o grupo lá conversar? É para responder. Sim. Ler aqueles versículos ou para ler aqueles versículos, aqueles dois que apareceram? Não, o que você vai responder? Aqueles versículos são uma dica para a resposta de vocês. A pergunta que vocês vão responder, vocês têm que pensar o que é que se pode aprender de Deus sem a Bíblia. Sem a Bíblia, a gente pode aprender sobre Deus isso. Aí vocês vão lá. Aí se alguém falar, a gente pode aprender que Deus é amor. Epa, aí alguém vai dizer, não, se a Bíblia não falar que Deus é amor, a gente sabe que Deus é amor porque a Bíblia diz que Deus é amor. Entenderam? Ah, Deus é santo, eu aprendi que Deus é santo, mas de onde tu aprendeu isso? Sem a Bíblia, como é que tu vai saber que Deus é santo? Alguns dizer, não dá para aprender nada sobre Deus. Não, tem algumas coisas que pode aprender de Deus sem a Bíblia. Tudo bem? Ok, Edson. 10 minutos, tá? Se você sair para fora da sala, entre de novo. Só 10 minutos. Já sabe. Deixa a Ivanildo de fora, hein? Ah, tá. Espera aí. Deixa eu achar ela aqui agora. Eu vou te colocar numa sala isolada, viu, Edson? Quarentena lá. Tá. Tá, achei a Nívia. Tá indo. Edson, acho que todos já voltaram, Edson. Cadê é horário eleitoral, tem que ser. Estilo eleitoral. Acabou, já era. Volta orando. Eu sei, a gente vai exercitando também para a gente ser mais conciso, né, nas palavras. Até que volta falando. Que volta falando. Tá falando lá, né, o tempo. Muito bem, aqui eu vou pedir para 2 pessoas, depois a gente pode, se tem alguma dúvida, entendeu? Mas, tipo, representativamente, a gente vai escutar 2 grupos só. Eu tenho aqui um dos grupos, não sei o número do grupo, vou pedir para Gildalva usar 2 minutos para falar o que vocês chegaram à conclusão, o que vocês podem saber sobre Deus sem a Bíblia. Boa noite, irmão. Estava no meu grupo eu, a irmã Érica, né, Érica Klinger, a irmã Fran Soares e o seu filho. Você não quer pedir para o seu filho, não? Ele fala muito. Bom, eu vou... na verdade, todos deram ali falaram, né, a respeito, por exemplo, a irmã Érica estava falando um pouco sobre aquilo que existe um Deus, um Criador, né? Todos nós assim sabemos, acho que foi mais ou menos isso, né? Que assim nós sentimos esse Deus e que até os próprios ateus, no momento de uma eles negam muitas vezes a Deus, mas de repente numa aflição, né? Eles estão ali clamando por Deus. A irmã Franci falou sobre a criação, né? E que nós podemos enxergar Deus na criação e na natureza. E eu também tenho essa linha, né? Desse entendimento que se eu não posso, digamos assim, usar nada para justificar na Bíblia, né? Se eu não posso justificar na Bíblia ou por tudo aquilo que eu já aprendi a respeito de Deus, que me foi ensinado, olhando para a natureza, eu enxergo Deus, né? Sabendo que um Deus existe, então ele está presente na natureza, e através disso também eu posso enxergar, não porque eu aprendi na Bíblia, mas porque olhando para a natureza, para a perfeição de toda a criação e de tudo, eu posso entender que ele é um Deus bom, que ele é um Deus preocupado, porque todas as coisas, elas se ligam, elas se unem, elas colaboram uma com as outras, seja entre seres humanos, seja em relação aos animais.
ou as plantas, né? Tudo está ali colaborando para o bem, né? Para o bem comum. E o seu filho, eu não me lembro muito bem, porque ali falhou um pouco a voz, né? A internet. Foi isso, mas se algum deles quiser acrescentar alguma coisa, por favor, eu dou esses 30 segundos que sobrou. Tá bom, então vou usar esses 30 segundos e passar para do outro grupo. Foi o Ricardo que me indicou aqui algumas pessoas. Ele me indicou a Betânia também. Fica com raiva do Ricardo. Cadê a Betânia? Está aqui embaixo para mim. Eita, Ricardo! Só de Capanema. Olha, o que eu posso também dizer é justamente sobre a criação. Que nesse Salmo aqui, 119, fala sobre que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, mesmo sem eu saber alguma coisa da Bíblia, com certeza a gente olhando a natureza, a gente vai saber que existe alguém que criou aquilo. E que é alguém muito grande, muito poderoso, né? E eu acho que é essa linha da criação. Ele é o criador, e um criador grandioso. Exatamente. Então, basicamente é isso. Você vai ver na leitura que eu pedi para você ler. Eu acho que a gente não tem na apostila, mas a gente tem na leitura que eu pedi para você ler, que o que a gente pode aprender de Deus, tem algumas coisas. No próprio ser humano tem uma consciência de Deus. A pessoa vai ter, eu acho que foi até falado pela irmã Gildalva, né, que no fim a pessoa quando está morrendo, meu Deus do céu, não crê em Deus, mas acaba, acho que dentro da pessoa tem algo nela mesmo, na consciência dela, que fala. Mas nenhuma dessas coisas que é revelado serve para a salvação. Romanos capítulo 1 fala de 3 coisas, não me lembro exatamente, mas fala da ira de Deus, os atributos de Deus, alguns atributos, não todos, tem a ver com a ira, né, de Deus e a justiça de Deus, né, que haverá um julgamento que Deus julga. Pessoas podem observar a grandeza de Deus, né, o seu eterno poder. Você vai lá ver em Romanos capítulo 1 que através da natureza a pessoa pode entender isso. E isso, na leitura lá, eu acho que fala também que só serve para juízo, não para salvação. Tudo que a pessoa pode aprender de Deus fora da Bíblia é para juízo, não para salvação. O que a gente vai aprender de Deus para salvação realmente está lá na Bíblia, né? Dito isso, depois, se você tiver perguntas sobre esse assunto, você pode me comunicar também pelo Zap, pelo privado. A gente está aí à disposição 24 horas, ou seja, de 8 da manhã às 8 da noite. Se alguém me ligar de madrugada, eu vou reclamar depois com o Ricardo. Então, vamos lá voltar para a nossa apostila. Muito bem, a gente já respondeu aqui, né? Agora a gente vai falar de um assunto. Deixa eu voltar aqui. Todos estão vendo? Nonato conseguiu ver aí? Espero que sim, né? A gente vai responder agora, a gente vai passar a aula. Professor. Tá, ok. A gente vai passar a nossa aula hoje, a gente vai essa última pergunta aqui. Por que necessitamos da Bíblia? Por que eu necessito da Bíblia? Puxa, se a gente conseguir entender, vamos lá também tentar entender. A primeira coisa que a gente vai falar é que Deus fala. Tem muitas músicas que às vezes nem vem muito para a gente, às vezes, muita teologia nossa vem dessas músicas que são feitas. E algumas delas, principalmente as novas, não são muito baseadas nas escrituras. As pessoas não estudam muitas escrituras, né, para poder criar as suas músicas. E tem algumas que dizem, né, que tem até uma música que diz quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando, né? Vocês conhecem essa música? Acho que é Shirley Cavalhar. Gosto muito da Shirley Cavalhar, mas tem algumas coisas. É Cassiane, a minha mulher se metendo aqui no espírito. A Cassiane, né, fala quando Deus
está em silêncio é porque está trabalhando. O que a gente vai aprender hoje das Escrituras é que silêncio parece que não é a praia de Deus. Desculpa se eu estou falando algo assim, meio... Não é que eu queira ser irrespeituoso com Deus, não sei qual é a outra palavra. Não é de Deus, né? Ficar calado, ficar sem se comunicar. Deus fala. Se tem alguém que fala, a gente vai ver alguns textos bíblicos, né? Aí na apostila de vocês, logo no primeiro aí, depois da nossa tarefa, né? Vamos começar a seguir ela aqui, né? Toda a humanidade está cativa no planeta Terra, não tem para onde a gente fugir do planeta Terra, presa ao tempo e ao espaço e cercada pelo universo infinito. Muitas pessoas sentem no mais profundo do seu ser que existe um poder supremo. Aí essa é uma das respostas para a nossa tarefa, né? Oh Deus. Assim tentam descobrir como podem conhecer esse ser supremo. O resultado dessa busca é a religião, ou seja, a invenção do homem na sua tentativa de encontrar Deus. Eles percebem, eles sabem dentro de si mesmo que existe um Deus, e eles querem se comunicar com esse Deus, mas não conseguem. Eles inventam a religião, a idolatria, tudo que é religião vem do fruto disso, né? De não buscar Deus nas Escrituras. O cristianismo ensina que não encontramos Deus porque ele já nos encontrou, né? Talvez polêmico. Não, mas a gente está buscando Deus, quero buscar Deus, mas na realidade nós só encontramos Deus porque ele nos encontrou. Ele se manifestou a nós por meio da sua palavra. No Antigo Testamento, na Bíblia, temos a revelação de Deus. A Bíblia serve de elo a toda a história da humanidade. Inclusive, se usa a Bíblia, né, como fonte, né, de consultas históricas. Durante todos esses séculos, Deus sempre se revelou porque comunicar-se faz parte da sua natureza. Ou seja, falar, se comunicar, entrar em contato com o ser humano é parte da natureza de Deus. Um artista pinta, um cantor canta porque tem essas habilidades. Deus fala porque deseja que a sua criatura o conheça. Coisa maravilhosa. Deus quer nos conhecer. Deus quer falar conosco. Deus quer falar hoje, quer falar agora, quer falar a todo momento aos nossos corações. Às vezes nós, com o coração duro, é que não escutamos a voz de Deus. Puxa, Deus está em silêncio, Deus não está falando comigo. Na verdade, eu que não estou escutando a Deus. Olha só, Franz Schaeffer é se eu não me engano, ele é um filósofo. Referindo-se a Deus, um filósofo cristão, eu acho. Se alguém souber, pode escrever aí no chat aí para mim corrigindo, né? Já estou velho e me esqueço muitas coisas. Ele escreveu, né? Se referindo a Deus. Deus está lá e não está em silêncio, né? Quando você pode pensar, quando não escutar a voz de Deus, você pensar, não escutei, não pensei nada de Deus, você tem que passar um cotonete no seu ouvido, porque Deus está falando, é você que não está escutando. Eu não quero ser duro pensando em você, mas isso acontece com todos nós. Quando não escuto a voz de Deus, é porque eu não estou escutando, não é que ele não está se comunicando, né? No princípio, Deus falou e o universo foi criado do nada. Lemos que ele falou com Adão, com Abraão, com Moisés, com os profetas. Os judeus entendiam Deus como um Deus que fala e sempre ouviam por meio de seus mensageiros a expressão assim diz o Senhor. Cuidado, a gente vai ver mais para frente no assunto que a gente vai estudar sobre revelação, inspiração e iluminação, que alguns agora ainda querem escutar Deus falando como uma voz que fala, né? Em sonho, através do sonho. No fim, a nossa conclusão do nosso estudo é que Deus fala por meio das Escrituras aos nossos corações. Deus também tem outras formas de falar, por meio de experiência, por meio de coisas que acontecem na nossa vida, mas é basicamente Deus aplicando aquilo que lemos nas Escrituras às nossas vidas. Se nós não temos experiência com as Escrituras, qualquer vivência que vamos ter, mesmo que sejam vivências miraculosas, sobrenaturais, se não temos essa experiência com as Escrituras,
não vai ter efeito. Deus não vai falar conosco por meio dessa experiência. Isso acontece com aquelas pessoas que não lêem a Bíblia. Deus se comunica fazendo um milagre, fazendo chover quando em época de seca. O que a pessoa vai fazer? Vai se dedicar a uma idolatria. Por quê? Porque não escutou a voz de Deus, não aplica aquilo que aprende da voz de Deus. O Ricardo está corrigindo aqui que Frank Schaeffer é um teólogo evangélico, né? Vamos ler aqui e comparar, né? O que aprendemos sobre Deus nesse texto aqui? O texto de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 e 4 e 10, né, do capítulo 3. Muito bem, você pode abrir sua Bíblia. Na próxima aula você vai ter completar, mas aqui eu vou apresentar esses versículos de Ezequiel e vou dar uma sugestão para a resposta para vocês completarem aí, né? Ezequiel 2, 1, 3, 4, 5 e 10, né? Alguém quer ler aí? Quem se habilita a ler? Eu estou com a tela aqui, não consigo ver as pessoas. Deixa eu ver se eu vejo alguém aqui. Pode ser aqui na tela mesmo? Pode. Ou tem que ser na Bíblia? Então eu vou ler. Qual é? Ezequiel 1, 2, 1. Tudo que está aí. Tá. Esta voz me diz: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel 3:3. E me disse: Filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Ainda me disse mais: Filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Exatamente. Obrigado. Se eu não me engano, é a Betânia. Parece a voz dela. É a Betânia? É ela mesmo. Tá bom. Ainda conheço tua voz. Muito bem. Qual era a pergunta aqui para a gente ler esse texto? Eu vou observar, eu gravei aqui em vermelho aqui, que é as partes que a gente quer, né? Qual é? Para a gente ler com respeito a que Deus fala, ler esse texto e para responder o que aprendemos sobre Deus nesse texto. Aí o texto está aqui. Primeiro, falarei contigo, Ezequiel 2:2. Aí você tem um espaço para preencher. O que você iria preencher? Aí você vai trazer na próxima semana as suas palavras, a sua resposta, a sua sugestão de resposta. Vou dar alguma sugestão de resposta. Eu falarei contigo. O que a gente aprende desse texto? Aprendemos que Deus fala conosco. Deus fala conosco. Deus falou com você? Pastor, queria saber mais sobre isso. Depois você pode escrever para mim em detalhe. Se tiver algo bem importante aí, você pode também levantar e falar alguma coisa. Qual é o segundo versículo? Dá de comer o teu ventre, enche das tuas entranhas deste rolo que te dou. Na boca era doce como mel. O que a gente pode aprender desse versículo? Primeira coisa. Essa aqui é a minha sugestão de resposta. Devemos ter prazer na palavra de Deus. Tem outra coisa que a gente podia colocar aqui também. Devemos alimentar-nos, né? Alimentar nossa alma da palavra de Deus. O que significa alimentar a nossa alma, né? Alimentar a nossa alma é ter essa necessidade de estar se alimentando e ficando satisfeito. Nós, quando estamos com fome, a gente fica de mau humor, fica com raiva, fica doente, e assim não faz nada, faz tudo errado. Quando a gente come, né, aí a coisa começa a melhorar. Isso também significa se alimentar da palavra de Deus, né? Começar a ter esse prazer, essa satisfação, e tudo começar a dar certo porque estamos nos alimentando da palavra de Deus. Mas eu tirei desse texto também a ideia de ter prazer na palavra de Deus, principalmente por causa da referência que diz que a palavra de Deus, o rolo que ele comeu, não vamos pegar a Bíblia e estar mordendo e comendo aí, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, né? Não, porque o pastor leu lá o texto para comer a Bíblia, olha aí, Ezequiel comeu o rolo e estava gostoso, né? Mas a ideia é ler, né? Comer, se alimentar
e ter prazer, era doce como mel, ele teve prazer. E diz também, diz ao Filho do Homem, né, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Outra coisa que podemos aprender aqui, devemos falar a palavra de Deus. Devemos aprender com o propósito de comunicar essa palavra de Deus a outros. Falar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E no último diz que ainda me disse mais, né? O Filho do Homem mete no coração as minhas palavras. Devemos falar... Pera, já pensou que eu tinha corrigido isso? A ideia é que devemos amar a palavra de Deus. Tá certo? E mais ou menos assim, vocês já vão aprendendo como é as tarefas. Você vai ler, vai encontrar parte daquilo que a gente está falando. Por exemplo, a gente está falando aqui que Deus fala. Então, Deus fala conosco. Devemos ter prazer na palavra de Deus. Devemos comunicar a palavra de Deus a outros e devemos amar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Quando Jesus veio ao mundo, ele foi chamado de verbo, ou seja, palavra. Verbo, palavra, olha só, até isso. Jesus foi conhecido, a própria palavra. Alguns conheciam a Deus e Jesus foi revelado como a palavra. Ele era um nome apropriado para a revelação de Deus na forma humana. Ou seja, Jesus foi chamado a palavra viva. João 1:1 diz, no princípio era o verbo, era a palavra, né? Era a comunicação, né? E o verbo, essa comunicação estava com Deus. Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, é parte da natureza de Deus se comunicar. O verbo se fez carne, ou seja, a palavra se encarnou, né? Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória como um unigênito do Pai. Através da palavra encarnada, agora nós podemos conhecer melhor o Pai, né? Agora nós temos 2 textos mais, né? 3 textos. E eu vou abrir para 2 pessoas. Deixa eu ver se eu consigo escolher aqui. Como é que eu faço? Aqui. Acho que você, espero que você um instantinho aqui, só para ver aqui mais vocês. Vou fazer um sorteio aqui. Nós temos aqui a senhora Marcolina. Tudo bem? Mostra com o dedo aí. Marcionila. A senhora Marcolina. Marciolina, tá. Marcionila. É que eu estou aprendendo a ler. Marcionila. Marcionila. E outra aqui, ela é de Cotipuru também? Não, Cotipuru só tem eu, só o Silvano. Só a Silvana. Ela é de Capanema, a irmã Marcionila. Só dá Capanema aqui? O irmão Lúcio, de onde é? De Capanema também? Capanema também. Então vou pegar a Silvana, de Cotipuru. 2 pessoas, a gente vai ler e eu vou querer a opinião dessas 2 pessoas de forma breve também, né? Dessas 2 pessoas, a gente vai ler esse texto e responder o que aprendemos sobre a palavra de Deus neste texto. Preste atenção no texto, na parte que eu vou grifar do texto, né? Seria o que seria a sua resposta, eu vou botar na apostila, né? Opa! Nem adianta se eu der resposta, né? Aconteceu alguma coisa, acho que eu peguei um texto antigo aqui. Poxa vida. Tá, então vou ler aqui, depois vou pedir para a irmã Marciolina, tá certo, né? Aí depois para o Silvano falar. A irmã Marciolina vai falar do texto de o que é que ela pode aprender sobre Deus falando, né? Do Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Irmã Marcelina, o que a gente pode aprender sobre Deus falando desse texto?
Ó, a gente pode aprender da eternidade de Deus, né? O que é da parte de Deus é eterno. Para mim, por um entendimento assim rápido, né? A gente foi, entendeu? Entendi. E fala da eternidade de Deus. Tá bom, agora o Silvano, vou ler Mateus 24:35. Em poucas palavras, assim como a irmã Marcelina, né? Que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que a gente pode aprender desses textos sobre o que Deus fala? Ele está ensinando e está dizendo que as suas palavras não vão passar, de maneira nenhuma. Verdade, tá certo. Eu vou pedir agora para o Luiz, esqueci o sobrenome dele, lá de Marituba. Viana. Luiz Viana. Vou pedir para ele dizer o que a gente pode aprender também sobre a questão que Deus fala em 1 Pedro 1:25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, é esta palavra que vos foi evangelizada. Porém, permanece eternamente. É que os planos de Deus são eternos. Tudo que ele planejou, estabeleceu, é imutáveis. Ele é um Deus imutável. Muito bem. Nós temos essas questões. Uma das coisas é que Deus cumpre suas promessas e que Deus não muda, né? Permanece eternamente. Mas a gente está falando do aspecto que Deus fala, ou seja, Deus sempre estará se comunicando. Para sempre, ó Senhor, estará firmada a tua palavra no céu. Além de falar que ele vai cumprir as promessas dele, o que mais a gente pode aprender? Que Deus fala. Quando é que Deus fala? Quando é que Deus vai parar de falar? Alguns irmãos, algumas pessoas têm um jeito de falar assim, mas não vai parar de falar nunca. Por quê? Salmo 119, 89 diz: para sempre o Senhor está firmada a tua palavra no céu. A terra pode até acabar, mas como a palavra de Deus está firmada, não só que ele vai cumprir as palavras dele, mas que ele sempre vai estar falando. Quando Deus está em silêncio, mas isso não é de acordo. Não é de acordo com a palavra de Deus. Que horas temos? Já é 10 horas? Não pode me informar? O relógio aqui está 9 horas, né, pessoal? 9. 9, tá certo, então, né? Então, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, e a palavra do Senhor permanece eternamente. Vocês estão acompanhando o pensamento de que qual é o assunto que nós estamos falando? Deus fala. Deus fala sempre. Deus vai falar para sempre. Então, o que acontece quando Deus fica em silêncio? Quando Deus está em silêncio é porque ele está trabalhando. Vamos tomar em conta que Deus, no período em que nós temos da composição das Escrituras, na época que Deus não revelou nada através das Escrituras, que foi um período de 400 anos até a vinda de Cristo, nós estamos falando do período em que Deus não revelou nada novo, podemos dizer dessa forma, do que do que tem a ver com a revelação das Escrituras. Mas Deus não estava no silêncio porque as Escrituras dele, a palavra dele estava escrita para as pessoas lerem. Ele tinha mandado um rei fazer um traslado, uma cópia daquela lei, para ele todo dia estar lendo, né? Aquela palavra de Deus, escutando a palavra de Deus. Deus estava se comunicando de outra forma. Alguns chamam aqueles 400 anos que houve de intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, um período de silêncio. Mas não falando de silêncio, de Deus estar dando novas revelações para que fosse acrescentado às Escrituras. Mas Deus, na realidade, não fica em silêncio. Quando ele fica,
Aí já é complicado. Por quê? O que acontece quando Deus fica em silêncio? O Deus que fala, entretanto, às vezes escolhe permanecer, ficar em silêncio por um tempo. Quando ele age assim, é sinal de, olha só, juízo. Não é só que ele está trabalhando para abençoar a vida do cristão. Você ora para ele e não responde a Deus. Não. A Bíblia mostra outra coisa. Por exemplo, Deus comunicou-se livremente com o rei Saul, mas repetidas vezes a rejeição do rei para com o Senhor e sua constante desobediência finalmente trouxeram consequências para Saul, né? O que aconteceu em 1 Samuel 28:6? Leia Samuel 28:6 e responda. Qual foi a consequência da desobediência de Saul? Eu acho que aqui eu tinha feito as animações no slide e desligaram aqui, aí eu acho que perdeu esse, talvez eu não salvei na hora que eu fiz isso. Daqui para frente, possivelmente que não tenha mais a animação, a gente vai trabalhar. Sem animação, as respostas vão estar aparecendo logo aí para vocês. Por exemplo, 1 Samuel 28:6 diz: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Deus ficou em silêncio. Deu um desprezo, deu um gelo em Saul, né? Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Né? Qual foi a consequência da desobediência de Saul? Deus não respondeu para Saul. Então, quando Deus está em silêncio, nós estamos com o coração duro ou Deus está nos castigando com seu silêncio. O silêncio de Deus é sinal de juízo. Olha só, chegou um tempo em que a paciência de Deus para com Israel se esgotou. É uma forma de falar, podemos dizer, para quem vai estudar a hermenêutica, né? É um antropomorfismo. Na verdade, um antropopatismo, né? Porque vocês vão ver lá que antropomorfismo é formas humanas, o braço de Deus, os olhos de Deus, são parte do corpo humano descrevendo Deus. E antropopatismo tem a ver com sentimentos, com emoções, e aqui é usando as emoções humanas para falar algo, um aspecto de Deus, né? Acho que isso não vai acontecer nunca, de Deus esgotar a paciência, mas numa forma humana de falar, né? Chegou o momento de Israel pagar pela sua dureza de coração, né? Aí a expressão aqui, eu acho que é de MacArthur, né? da leitura. A paciência de Deus se esgotou. Acho que não se aplica bem para Deus, mas o que significa? O que foi que ele disse para o profeta Jeremias com respeito a Israel, em Jeremias 14:11, 12. Ele diz assim, Jeremias 14, disse-me ainda o Senhor, olha só, ai, não rogue por este povo para o bem deles. Eras, pastor, para que o senhor vem trazer esse versículo? Não vão aplicar errado também, né? Porque no Novo Testamento a gente não vê Deus dizendo em nenhuma parte para a gente não orar para o bem, seja lá de um povo, seja lá de uma pessoa, né? Porque Jesus também falou, né? Visto que foi dito aos antigos, né? Era o ensinamento dos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? Jesus, porém, vos disse, eu vos digo que ame os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. Sempre orem, realmente orem. Não podemos pegar esse texto para aplicar a nossa situação hoje. No caso de Israel, no versículo 12, ele disse, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Juízo de Deus, eu vou ficar em silêncio, não vou escutar o seu clamor. E quando trouxerem holocausto,
oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela peste. Meu Deus, será que essa pandemia tem alguma coisa a ver? Esse é um castigo de Deus, né? Então, só a pestilência, mas também o silêncio de Deus é sinal de juízo. Agora, vamos aprofundar um pouco mais isso. Vamos ter uma boa posição de hermenêutica aqui, né? Você tem que entender que aqui não é falando de Deus. Bom, não é difícil. A própria sabedoria é Deus, é a fonte de Deus. Mas é a personificação da sabedoria aqui, né? Porque, de certa forma, nós podemos ver isso, que é as pessoas sofrendo as consequências de não seguir o conselho de Deus. Então, nós vemos aqui no livro de Provérbios que Deus prometeu derramar o seu espírito, o espírito de sabedoria, que daria a conhecer sua palavra, né? A palavra de sabedoria. Entretanto, o que acontece com aqueles que se recusam a ouvir? A resposta está em Provérbios, capítulo 1, versículo 24 a 28. Alguém que ainda não leu, que possa ler para mim, pode ser na tela aqui mesmo, esse texto de Provérbios 1, 24 a 28. Olha só o que diz esse texto. O áudio do Daniel aí de Marituba, acho que é de Marituba, o Daniel de Marituba, não estava muito bom, mas a gente acompanhando aqui deu para ver direitinho, né? Aqueles, Deus clamou, ele está falando da personificação da sabedoria, mas podemos ver que é Deus falando através da sua própria sabedoria, falando através da sua própria palavra, que a palavra de Deus também é sabedoria, dá sabedoria aos simples, né? Ao rejeitar essa palavra, quando vinham as consequências, versículo 26 diz: eu me rirei da vossa desventura ou da vossa desgraça. Ou seja, e vindo eu zombarei. Depois no versículo 28, nesse momento de dificuldade, ao sofrer as consequências por negar a minha sabedoria, aos meus conselhos, vão me invocar, vão orar a mim, o que diz? Eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Eu li esse texto, estava conversando com uma filha minha que agora ela não está nos caminhos do Senhor. E uma vez eu peguei, olha, mostrei esse texto para ela. Ela não ficou muito feliz, né? Ela, credo, nem sabia que a palavra de Deus é assim. Mas agora, tu não sabia, mas agora tu sabe. Presta muita atenção, né? Por enquanto Deus está falando contigo, Deus está te chamando ao arrependimento, Deus está te chamando para uma mudança de vida. Vai chegar um momento que vai ser tarde, quando vem as consequências, não vai ter mais. Talvez isso quando a pessoa morra, talvez quando chegue a volta de Jesus e chegue a oportunidade de estar lá no julgamento do grande trono branco. Talvez um versículo a gente tenha que acrescentar nas nossas mensagens evangelísticas, né? Outra coisa que nós podemos aprender de Deus. O que é que nós podemos aprender de Deus? Vamos passar para outra coisa. Até aqui, alguma pergunta? Vou fechar aqui um instante a tela. Dá uma olhada aqui para o rosto de vocês. Só o rosto bonito aqui. Menos o do Ricardo. Edson. Diga, meu querido. Eu queria aquela palavra que você falou no começo, para falar de Deus comparando com o ser humano. Quando usa formas humanas para falar de Deus, é antropomorfismo, são formas humanas, antropomorfismo. A Bíblia fala também o braço de Deus, isso é um antropomorfismo, né? Os olhos de Deus estão sobre todos, aí isso é antropomorfismo, né? Não, é antropomorfismo, né? É, morfismo. Morfo é de forma, antropo é homem. Então, forma... Como é?
Escrever no grupo posso. Posso escrever aqui no chat já já. Antropomorfismo. Antropomorfismo. Tem também antropopatismo. Vocês vão estudar isso em hermenêutica. Antropo é homem, né? Patismo tem a ver com sentimento, com empatia, né? Então tem a ver com descrever Deus com sentimentos humanos. A Bíblia usa isso, só estava justificando aquela parte lá que diz que Deus perdeu a paciência. Deus não perde a paciência, isso é só uma forma humana de descrever um sentimento, é mais para benefício humano que para mostrar a realidade de Deus. Deus é paciente, Deus não perde a paciência. Então, quando você vê algum sentimento, a ira de Deus, isso é um antropopatismo. Patismo é sentimento, morfismo é a forma humana, braço, perna, olho, cabeça, é antropomorfismo. Sentimento, tristeza, arrependimento, a ira, amor, são antropopatismo que fala de sentimentos, para descrever a Deus. Ok. Tá, esse é um pouco já, só para justificar aquela frase lá, que Deus perdeu a paciência. Antropopatismo. Mas isso não é da nossa classe, isso é da classe de hermenêutica. Nós estamos adiantando aí para vocês. Né? Alguma outra pergunta? Algo que não deu para entender, algo que passou, algo que você não concorda, não precisa concordar com o professor. Pastor Edson. Pastor Edson. Boa noite. Boa noite, meu querido Benedito. É a segunda vez que ele faz esse curso. Ou tu foi reprovado ou tu gostou muito, né? Uhum. Sobre o segundo, quer dizer que o silêncio é que Deus não estava dando nova revelação, né? Mas ele não deu para escutar direito, mas eu entendi. Ele ficou com um pouco de respeito à revelação das Escrituras. Há um termo técnico que diz que Deus teve o silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. São os 400 anos de silêncio. Mas, na verdade, Deus já tinha revelado as Escrituras. Né? As pessoas... Deus não estava em silêncio. Deus tinha as Escrituras lá, e quem tinha as Escrituras tinha acesso às Escrituras. Eu acho que até na época que Deus deixou de dar novas revelações, as Escrituras já estavam organizadas, já estavam sendo distribuídas para os reis, para os judeus, e já era ensinada pelos judeus. Então, as pessoas não estavam recebendo novas revelações, isso é considerado um tempo de silêncio, mas com respeito às revelações. Né? Mas Deus tinha as Escrituras para as pessoas se comunicarem com Deus. Deus não estava em silêncio. Não estava em silêncio, né? Exatamente. Além como as Escrituras também falam que tem os céus proclamam a glória de Deus. Estava lá falando até por meio dos céus e todas essas coisas. Aí, no caso, essas novas revelações seria o Novo Testamento, é isso? Exatamente. Foi o período entre um e outro. São silêncio de revelações, não é silêncio de Deus se comunicando. Nesse período, Deus, com certeza, se comunicou com aqueles que ele queria se comunicar. Né? Uhum. Tá certo. Obrigado. Já esclareceu já. Muito bem. Alguma outra coisa? E, professor? Diga. Não sei se vem ao caso ou se ainda vai ser falado depois. Se for, então desconsidere a pergunta. Esse período da vida de Jesus que se interrompe aos 12 anos, né, na revelação da Bíblia, na leitura da Bíblia, aí depois só volta a falar dele já no início do ministério dele. Certamente não foi perdido nenhuma parte da Bíblia, né? Eu penso que não, né? Porque o livro de Deus não deixaria que nenhuma parte se perdesse. Aí por quê? Tem alguma explicação para isso?
Por que não houve registro dessa parte da vida dele? É uma coisa assim Não, que sempre me deu curiosidade. na verdade, isso não foi parte de silêncio, porque o que foi escrito com respeito a Jesus e sua infância foi escrito bem depois, né? Então, foi algo que eles decidiram de propósito não relatar, até porque não houve muita informação da vida particular de Jesus. Acho que ele não tinha informação. Principalmente Lucas, que fez um serviço de investigação, pelo fato de Jesus, nessa época dos 12 anos, até a idade de 30 anos, Jesus teve uma vida, como podemos dizer assim, tem uma palavra que se usa, teve uma vida de baixo perfil. Ele não aparecia. Existem alguns livros que falam, e alguns livros apócrifos que diz que morreu uma pombinha e ele pegou a pombinha e ressuscitou, mas isso aparentemente não tem comprovação, né, histórica, não é de confiança esses escritos, né? Supostamente, o fato que Jesus se dedicou à vida comum, né, com a família lá, até porque depois de um tempo, alguns chegam à conclusão que o pai de Jesus morreu, José morreu, e Jesus assumiu a chefia da família. Parece que eles tinham um negócio lá, uma empresa de carpintaria, e Jesus tomou conta da carpintaria lá, e ele chegou a ser o chefe e o que sustentava a família. E ele viveu assim, quase que em anonimato, né? No anonimato, tudo. Então, por isso não se tem informação. Poderia ter, fazendo investigações, perguntando algumas coisas, mas o próprio autor bíblico decidiu colocar lá para a gente, que eu acho que eles colocaram, que é o mais importante, do nascimento, aquele fato lá da infância de Jesus, né? E depois só lá do ministério de Jesus, da idade de 30 anos para frente. Até porque ele mesmo ficou no anonimato, não tinha muita informação, mas se Deus quisesse que nós tivéssemos essa informação, poderia passar para os discípulos. Jesus mesmo poderia contar mais da sua história para os próprios discípulos. Olha, aconteceu isso na minha vida, mas realmente ele separou coisas importantes, né, para a nossa vida espiritual, que é realmente Deus comunicar para a gente o que era mais importante. Mas não é que Deus estava em silêncio também com respeito a isso. Na época de Jesus, até os 30 anos, eles tinham as escrituras. Jesus ia todo sábado na sinagoga, lia a Bíblia, Deus falava com os judeus, Deus falava com Jesus através das escrituras, e ele passava ali com baixo perfil no anonimato, né? Aí, nos 30 anos, ele foi e começou a treinar seus discípulos. Anos mais tarde, depois que os discípulos começaram a morrer, foi começar a escrever as Escrituras. A gente vai ver um pouquinho disso em como a Bíblia chegou até nós nessa mesma matéria. Tá? Algumas coisas vão ser esclarecidas um pouco mais na frente. Tá joia? Tudo ok até aqui? Estão acompanhando os pensamentos? Deus fala. Vamos compartilhar de novo a tela, vamos continuar aqui. Não sei em que página nós estamos, mas vamos lá. Deus é pessoal. Tá? Como é este Deus? Ele é esse Deus revelador que fala. Primeiro, Deus que fala é pessoal. Ele se refere a si mesmo como eu. Né? Primeira coisa, como é o nome de Deus? Ele falou eu, né? Uma pessoa. Dirige-se àqueles com quem fala com você. Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome. Ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais ainda, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Hoje em dia há muita discussão sobre o que significa o eu sou, né? Essa palavra tem a ver com a eternidade, que Deus sempre é, sempre existiu. Tem alguns aspectos que significa que ele é o Criador,
mas o aspecto com esse pronome pessoal eu, né? No grego, ego, né? Parece pastor ego, ego, mas é a palavra para eu, ego, né? Eu tem a ver com ser pessoal que enviou a os judeus, né? A vós outros, a vocês. Como é esse Deus? Ele é, acho que repetiu aqui. Deus não é um gás flutuante. Pastor, por que o senhor falou Deus não é um gás flutuante? Por quê? No Chile, nas igrejas, alguns criam isso. Não fala em gás, isso é uma forma irônica da gente falar, né, da crença de alguns, que falam principalmente de Deus e também até do Espírito Santo, que Deus é uma força, é algo que sem Jesus, que Jesus é a parte material, mas Deus é imaterial. Ele não é isso, ele não é só uma força, como dizer aqui, não é uma força cega e sem direção. Ele não é uma energia cósmica, como alguns pensam, né? Deus é um ser todo-poderoso, com existência própria, autodeterminado, e tem determinação e cumpre aquilo que ele diz, com inteligência e uma vontade. Ele é uma pessoa. Agora a gente vai entrar num lado mais complexo, que vocês já deviam ter olhado lá, acho que viram em a teologia própria, né, na questão da Trindade. Quando você lê a Bíblia, você descobre que Deus não é só um Deus pessoal, mas ele é um Deus tripessoal. Parece aqueles que vivem no sul, os gaúchos, né? Trilegante. Olha, Deus é tripessoante, né? Estão falando que Deus existe em três pessoas. Três pessoas. Não é uma pessoa interpretando três papéis diferentes. São três pessoas, né? Unidas de uma forma que são apenas um. Nas palavras de Gênesis, a Bíblia diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se façamos o Deus, façamos é plural. Nossa também é plural. Então, imagem tem que vir no plural. Mas já no hebraico tem esse erro, tanto gramatical como matemático, né? Porque imagens, tem que ser, se somos várias imagens, somos várias pessoas, ao refletir essa imagem, tinha que ser várias imagens, né? Conforme a nossa, seria as nossas semelhanças, mas é a nossa semelhança. Nos Salmos temos registro de Deus falando com Deus mesmo, né? Diz o Senhor a seu Senhor. Deus falando, era esquizofrênico, ele falava com ele mesmo, ele tinha uma personalidade múltipla. Não é como esquizofrênico, né? Que Deus realmente há mais de uma pessoa, né? No ser de Deus. O nome de Deus no Novo Testamento é Pai, Filho e Espírito Santo, onde nós batizamos as pessoas, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A conclusão é que Deus é pessoal. A segunda característica de Deus, do Deus revelador, é que é um Deus moral. Queria colocar de uma forma simples para vocês o que é moral. Gente. O que é moral? Tem gente que é imoral. Imoral é aquela pessoa que pratica a imoralidade, que são coisas que escandalizam uma sociedade. Algumas coisas depois deixam de ser imoral quando se pratica, se todo mundo pratica, todo mundo acha certo, deixa de ser imoral. Antigamente, beijo na boca era imoral, né? Era para guardar para os casais, no quarto. De tanta gente, a gente anda pela rua, o pessoal estão se beijando pela boca, aí um casal se beija na boca, já não é mais imoral, né? Então, falando da prática de coisas que
não são aceitos por um grupo de pessoas. Então, a ideia de moral são coisas que são regras, regulamento para o convívio de um grupo, né? Então, nós temos as leis. Deus deu os 10 mandamentos, tem muito a ver com isso, com moral também, porque os 4 primeiros são regras para o nosso relacionamento com Deus, e os 6 últimos são regras para os nossos relacionamentos com os nossos semelhantes. Então, a moral são regras para relacionamento entre as pessoas. Isso vai ser errado, porque se alguém fizer isso, vai estar causando problema no relacionamento entre as pessoas. Roubar é errado, né? Isso é uma regra moral que nós não devemos cumprir. Para quê? Para que possamos ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Se todo mundo roubar todo mundo, aí vai complicar o relacionamento entre as pessoas. Então, Deus, ele é moral, ele estabelece regras. Para quê? Para que ele possa se relacionar conosco. Nós temos, para nos relacionar com Deus, nós temos que cumprir as regras de relacionamento que ele estabeleceu. Ele é santo, supremamente interessado no certo e no errado, e essa questão do o que é certo e o que é errado, para que nós possamos nos relacionar com Deus. Moralidade é essencial para Deus. Isso se expressa admiravelmente na sua palavra a Moisés. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia. Seria impossível a gente seguir as regras de Deus para nos relacionarmos com Deus. Mas aonde é que Deus quer tanto se relacionar conosco, que Deus, quando nós rompemos a regra que nos impediríamos de nos relacionar com Deus, Deus usa da sua compaixão, da sua clemência, da sua paciência e da sua grande misericórdia e fidelidade. Diz em Êxodo 34, né, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Esse versículo final dele parece contraditório, né? Depois de falar da sua graça, misericórdia e perdão, diz que ele não deixará o culpado impune. Isso nos dá a certeza de que ele é justo e não irá simplesmente dizer ao culpado, tudo bem, vai, vou deixar você ir. A misericórdia de Deus para nos relacionar com ele não está baseado em aceitar passivamente todas as coisas erradas que nós fazemos e que prejudicamos nosso relacionamento com Deus. Deus realmente é misericordioso, mas alguém tem que pagar o preço do pecado. Os evangelhos deixam bem claro que esse alguém é Jesus Cristo. Jesus Cristo paga esse pecado, é esse elo moral que nos auxilia, que nos proporciona esse relacionamento com Deus, porque não tinha como nós podermos nos relacionar com Deus por causa dos seus requisitos morais, né? Temos que cumprir os requisitos para nos relacionar com Deus. Em Cristo, Deus olha por nós através de Cristo. Deus sofreu o nosso pecado e quando Deus olha para nós, está olhando por meio de Cristo, né? Talvez seja um pouco complicado, eu vou perguntar aqui, vou olhar para os olhos de vocês, ver quem está dormindo, quem está acordado. Alguma pergunta sobre essa questão de Deus ser um Deus moral? Está tudo certo? Entenderam? Tá, já estão com sono? Já estamos quase acabando. Tudo bom, vocês querem que termine logo, né? Eu vou voltar para lá para o compartilhamento da tela. Vamos continuar aqui. Vou dar um espacinho para vocês comentarem no final, né? Outra coisa que podemos aprender na Bíblia é que podemos conhecer a Deus. O terceiro aspecto da natureza de Deus é que ele não somente é pessoal, moral, mas também é o princípio sustentador e o fim de toda a criação.
Deus criou tudo para quê? Para Ele mesmo, né? Ele sustenta tudo para quê? Para Ele mesmo. Tudo que Ele faz é para Ele, para a sua glória. Lemos na carta aos Romanos que Ele, por meio dele, para Ele são, todas as coisas. Ouça com atenção as palavras do apóstolo Paulo quando se dirige aos atenienses na colina de Marte. Aqui tem uma linguagem, acho que é a linguagem de hoje, eu não deu para procurar, que ela é bem diferente da atualizada, é mais simples, né? De fato, disse: senhores, chegando à sua cidade, reparei nas diversas estátuas religiosas que tem aqui. Isso demonstra que vocês são um grupo bem religioso. Encontrei até mesmo uma estátua dedicada ao Deus desconhecido. Olha só, eles lá querendo conhecer a Deus, mas era desconhecido para eles. Bem gostaria que vocês o conhecessem. Eu conheço muito bem. Na atualizada é um pouco diferente, mas significa praticamente isso, né? Que é desse mesmo que eu gostaria de falar para vocês, né? Desse Deus que Paulo queria falar. Ouvinte, Deus era a fonte de todas as coisas, como ele falou no versículo 24 do capítulo 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Aí no versículo 25 e 28, né, diz assim: Deus também sustenta todas as coisas, ele é o mesmo a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Versículo 28. Por nele vivemos, acho que esse é o 27. E nos movemos e existimos como alguns de vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração. Deus também é o fim e o objetivo e o propósito de todas as coisas. Para quê? Versículo 27, acho que é 28, é o 28. Para buscar a Deus, se porventura tateando possam achar. Alguns de vocês já estudaram o propósito da vida. Qual é o primeiro assunto do propósito da vida? Por que o homem foi criado? Para buscar a Deus e achar a Deus. Então, essa é a resposta da pergunta do propósito da vida. O destino do homem é buscar e conhecer esse Deus, que dá vida e a sustenta. O pleno propósito da existência humana só é alcançado quando o homem conhece a Deus. A busca do homem por Deus deve começar, os pentecostais dizem, repita comigo, deve começar e terminar onde? Nas Escrituras, porque é onde Deus se revelou. É onde Deus se revelou. Já quase concluindo, o que podemos aprender sobre Deus na Bíblia, tudo isso é impressionante, mas não significa nada se aquele que fala não estivesse ao nosso alcance. Ele está muito perto de nós. Esse é o propósito principal da sua autorrevelação. Meus queridos, o que é a sua autorrevelação? É a Bíblia. É para isso que existe a Bíblia. Ele quer que o conheçamos. Deus quer que nós conheçamos Ele. Deus é uma pessoa, por isso quer ter comunhão conosco. O fato que Ele é moral indica que Ele quer tratar conosco de maneira justa. O fato dele ser a fonte, o sustentador e o fim de toda a criação significa que nosso destino depende do nosso relacionamento com Ele. O fato de estar ao nosso alcance, de Deus estar ao nosso alcance, maravilhoso isso, né? É que um conceito empolgante, isso é um conceito empolgante, podemos estar num relacionamento pleno com Deus, com o Deus que fala. Vou ler de novo isso aqui, olha. O fato de Deus estar ao nosso alcance é um conceito empolgante. Podemos entrar em um relacionamento pleno com o Deus que fala, mas somente por meio do caminho que foi deixado tão claro para nós, na sua revelação. Qual é essa revelação? A Bíblia. Jesus disse,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é o Pai, senão por mim. Pedro declarou, não há salvação nenhuma em nenhum outro lugar, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, por que a Bíblia é necessária? Porque sem a Bíblia podemos saber coisas sobre Deus. Foi aquela discussão que vocês tiveram lá no final. Mas não podemos conhecer a Deus. Para conhecer a Deus é necessário que Ele se revele a nós. Pergunta para prova. Por que a Bíblia é necessária? Porque não podemos conhecer a Deus se não for por meio das Escrituras. Ponto. Já tem um ponto nessa resposta. Anota aí, pergunta para prova. Por que a Bíblia é necessária? Até que a página 6, nós fizemos uma pergunta lá no começo da aula, quando teve a divisão, fez aquela separação daquelas perguntas, no fim tinha uma pergunta. Por que a Bíblia é necessária? Agora eu pergunto para vocês. Foi respondido direitinho? O que é que vocês acham? Deu para entender o porquê a Bíblia é necessária? Conseguimos chegar até a página 6 aí, né? Então, nossa primeira aula, simplesmente tudo isso para responder por que a Bíblia é necessária. Antes de orar e dar encerramento à nossa aula, eu queria saber de você, né? Por que a Bíblia é necessária? O que você achou? Qual é a sua opinião? Porque é através da Bíblia que Deus se revela para nós. Então, nós só podemos conhecer a Ele através da sua palavra, né? Que é uma revelação especial de Deus. Então, para nós desenvolver esse relacionamento, essa intimidade com Ele, esse conhecer, então é necessário que nós vamos através da palavra, da Bíblia. Por isso que ela é importante para nós, né? Quem fala que a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo que enviaste. Então, a vida eterna é conhecer a Deus. Então, eu só posso conhecer a Deus se por meio da Bíblia, estudando a Bíblia, né? Então, por meio da palavra que eu vou ter esse relacionamento com Ele, e conhecer a Ele, né? Esse conhecer, ter essa intimidade com Ele por meio da Bíblia, né? Falar que é a sua palavra revelada para nós. Amém. Isaac, estou anotando aqui a participação do nosso querido Isaac. Alguém mais quer participar? Eu gostaria. Antes do nosso final. Gostaria, pastor. Quem é que está falando? Aqui o Nonato Capanema. Nonato Capanema. Opa! Bom, porque necessitamos, né? A própria Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ou seja, em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus viva. Então, a Bíblia é o manual de regra de fé. A Bíblia nos alimenta. A Bíblia é um instrumento usado pelo Espírito Santo. Ela enriquece também espiritualmente a vida do cristão, né? Então, a Bíblia é fundamental, é primordial, é essencial para um cristão, porque só lá ele vai ver e encontrar e ter intimidade e obediência ao nosso Pai eterno, né? É isso que eu entendo, que eu entendi, porque necessitamos. Entendeu direitinho Da Bíblia. Essa é a voz do Jorge, isso aí. É o Jorge, Interessante uma coisa, você pode conhecer, através da Bíblia, você pode ter muitas informações de Deus e pode não conhecer Deus. Exatamente. Porque você conhecer fato é uma coisa, agora você ter um relacionamento com Deus é outra coisa. Então, conhecer Deus é relacionamento, não informação. Você pode ter 200 Bíblias em várias traduções. Você tem fato, mas você pode não ter relacionamento com Deus. Disse tudo. Igual como na natureza nós podemos saber coisas sobre Deus, na Bíblia também podemos saber coisas sobre Deus. Mas se não cumprimos o propósito da Bíblia, que ela existe para quê?
para nos relacionarmos com Deus. Está certíssimo, Jorge, aí. Igual que o Nonato também, né? Todo. Para a gente ter intimidade com Deus também, né? Conhecendo a Bíblia, a gente pode ter uma grande intimidade com Deus, né? Sem a Bíblia não possamos ser nada. Viver como um pau na maré. Vai para lá, a maré, enche a maré e ele vai. A maré seca, ele desce. Então, pode ser igual um pau na maré. Porque eu chego em ambiente aí que tem uma Bíblia e está aberto lá. Sozinho então, lá. Eles têm uma Bíblia lá aberta. Então, eles têm argumento, tudo, mas eles não têm intimidade com Deus, não têm comunhão com Deus. Né? Então, a gente tem... Pastor Edson, é a Gidalva aqui de Capanema. Opa! Pode falar, Gidalva. Certo. É muito interessante, né? Porque eu estava pensando a respeito da pergunta que foi feita no começo, sobre tudo que eu ouvi, sobre as coisas que eu ouvi dos irmãos. E, assim, em relação àquela pergunta, né? Eu fiquei imaginando, assim, se eu não conhecesse Deus, então a gente pode saber um pouco de Deus através da criação, mas não entendemos dele sem a Bíblia, né? O profundo de Deus. Então, assim, e também, como os irmãos, alguns irmãos falaram aí, podemos também até conhecer de Deus através da Bíblia, né? A humanidade pode conhecer de Deus, saber quem é Deus através da Bíblia e não entender de Deus. Por quê? Porque Deus, ele fala conosco através da Bíblia, né? Ele fala com toda a humanidade através da Bíblia, mas ele não se revela para toda a humanidade. Então, assim, através da Bíblia, ele se revela aos seus escolhidos, né? Ele se revela. Então, muitos vão ouvir, mas não vão entender, né? Eles ouvem, mas não compreendem. Então, é muito, muito interessante isso, muito maravilhoso. Eu nunca tinha parado para fazer esses questionamentos, né? Por isso que eu estou aqui no curso de Bibliologia. Obrigada, pastor. Sou aluno maravilhoso, aprendendo tudo rapidinho, direitinho. Comentar. Quem está falando agora? Peraí, mas pode falar. Tá. Só complementando aqui que os irmãos têm falado, é que sem a Bíblia não podemos nos relacionar com Deus. Agora, tendo a Bíblia também não garante um relacionamento com Deus. É fato que sem a Bíblia podemos saber coisas de Deus, mas não podemos nos relacionar com Deus. Como alguns já colocaram, bem colocado, que alguns até têm a Bíblia, lê a Bíblia. Muitos judeus conheciam a Bíblia, decoravam a Bíblia, recitavam de memória a Bíblia, mas mataram o Senhor Jesus. Então, alguns podem saber coisas de Deus sobre a Bíblia, mas ainda não têm um relacionamento com Deus, mas sem a Bíblia é impossível ter um relacionamento com Deus. Irmã Érica, pode compartilhar. Na opinião que as pessoas, em vez de ler, têm que meditar, né? Porque sem a meditação, e além de ter alguém para poder compartilhar, porque se a gente tiver alguns entendimentos errados, a gente pode cair no próprio engano de nós mesmos de interpretar de um outro modo, né? Então, quem vem de fora, vendo toda a criação, ele só vai ficar ali. Então, por isso que aquela passagem que fala de João 14,6, né, que ele diz que ele é o caminho, né, a verdade e a vida. Então, isso fecha completamente o que é a Bíblia, né? Então, se a gente precisa... eu sei, mas a gente não pode ficar só no saber que a Bíblia é o caminho, a verdade, né, e leva a vida. A gente precisa meditar e ter companheiros para poder meditar junto. A gente tem que ter pessoas que possam posso dizer a palavra corrigir, né? Ou então, assim, vice-versa, dialogar como a gente está fazendo aqui. Não só fazer em uma sala de aula, como a gente está fazendo, mas também no nosso dia a dia. Verdade. Complementando o que a Érica tem comentado aí, Vixe, me deu um branco agora. Sim. Muitas vezes o que nós aprendemos de Deus nos causa falsos conceitos de Deus, né? Que muitas pessoas até começam a estudar a Bíblia, mas não deixam aqueles conceitos que aprenderam sem a Bíblia. Mas tem esse aspecto para a gente sentar, estudar a Bíblia e deixar a Bíblia
corrigir aqueles conceitos errados que nós temos de Deus, né? Para até corrigindo isso, a gente vai ter um relacionamento melhor com ele. Obrigado, irmão. Edson e irmãos aí. Irmão Alberto, deixa eu acrescentar alguma coisinha aqui, né, sobre isso. É muito importante, realmente, nós sabermos por que nós necessitamos da Bíblia, né? Eu vejo que é nela que nos encontramos, né, o plano de Deus para nós. Ela explica como nós chegamos a essa situação de queda, né, a essa crise existencial que vem se arrastando desde Adão e Eva até hoje. E como também, né, vamos sair dela, né? Deus mostra como nós podemos sair dessa crise, que é através de Jesus, que é a única válvula de escape. E é o livro que não apenas dá a conhecer a Deus, ela mostra quem realmente nós somos. Nós não conhecemos a nossa natureza, mas Deus conhece. Em João 2,25, Jesus diz a si mesmo, João fala sobre Jesus, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nós não sabemos, né? O nosso conhecimento, né, tanto da sociologia, da antropologia, está errado, né? É o que Deus diz realmente sobre nós, é o que vale. Nós só falaríamos bem de nós mesmos, jamais nos acusaríamos e diríamos que temos cometido coisas erradas, perversas, se Deus não dissesse que realmente nós somos assim, porque há algo muito errado nas nossas vidas. Verdade. Amém. A Bíblia ensina até, não só mostra quem é Deus, mas também mostra quem somos nós em essência. Obrigado, pastor. Bom, estamos chegando ao nosso tempo. O Ricardo falou que sem intervalo, às vezes dá para ir até 9h30. Fomos até 10:10, né? Então, vou passar para o Ricardo, terminar o nosso tempo com um tempo de oração. Na próxima aula, leia o assunto A Inspiração das Escrituras. Complete lá, procure versículos, tente dar alguma resposta das perguntas que tem lá, leia o texto e responda, tem uma pergunta. Tentem vir preparado para a próxima aula, para a próxima sexta-feira. Que Deus nos abençoe nessa viagem através das Escrituras, através da sua palavra, e que possamos cada vez mais conhecê-lo a Ele. Ok, Edson. Obrigado. Obrigado aí pelo tempo. Claro que hoje é a primeira aula, a gente passa um pouco, tá? Mas foi muito bom o tempo aqui, tá? Daqui a pouco eu vou enviar a lista para vocês da presença de chamada e para a semana o vídeo logo dessa aula aí para você ir ouvindo, tá? Deixa eu só dar um aviso. Os alunos do Ivaldo, segunda-feira não vai ter aula, tá? Estou colocando lá no grupo, mas para você logo ficar aí ciente, segunda-feira só vai ter aula terça-feira do Bruce, para os que estão aí fazendo com o Bruce, tá ok? Então, qualquer coisa, você pode escrever direto para o Edson, ou colocar lá no grupo, que a gente vai respondendo aí para os irmãos, tá? Vamos orar, irmãos, e depois vocês podem ficar à vontade aí. Obrigado, Senhor, pelo tempo aqui com o Edson, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos abençoado. Obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Nos dá uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, Senhor, para cada um. Um fim de semana abençoado em nossas igrejas, com nossas famílias. E para a semana, Senhor, possamos estar novamente aqui, animados para ouvir mais da palavra do Senhor e aprendermos, ó Deus, as verdades do Senhor. Ficar conosco, nos abençoando e guiando nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.